glorificai, Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai ao grande Rei, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Amém, louvado seja Deus. Bom dia, meu povo lindo. Como é bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Que Deus abençoe cada um que aqui chegou. Eu quero deixar uma frase aqui com vocês que tem tudo a ver com esse momento esse tema que nós estamos desenvolvendo essa semana sobre o Setembro Amarelo, que diz assim: o começo da ansiedade é o fim da fé. Mas o começo da verdadeira fé em Jesus é o fim da ansiedade. Meus queridos, a gente sabe que a depressão, a ansiedade, as doenças mentais não é falta de fé. Porém, a fé auxilia e ajuda muito, já foi comprovado cientificamente, e que a fé ajuda no processo da cura. Então eu quero nessa manhã dizer para você: tenha fé, confie no Senhor, que Ele, assim como já fez por você, Ele vai fazer. A palestra de ontem de Leilinha foi maravilhosa quando ela disse que nós devemos ter em mente as coisas boas que Deus fez na nossa vida. Lembre-se de algo bom, escreva, coloque no papel e tenha certeza que o Deus que fez hoje fará para todo sempre na sua vida. Amém? Vamos agradecer a Deus. Obrigado por você que está aqui todos os dias. E você que chegou, quem sabe, pela primeira vez, seja bem-vinda a essa família. Já vai chegando, já vai deixando aí seu joinha para que outras vidas também sejam abençoadas. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado a Deus, porque a tua misericórdia se renovou em nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, amém, minhas queridas, e ela já está aqui, ó, para trazer o Reavivados de hoje. Bom dia, minha querida irmã Margarete, é contigo, serva de Deus. Bom dia, povo de Deus, povo abençoado. Vocês vão ver que eu estou hoje em um novo cenário, viu? Certo? Eu não estou em minha residência, estou na casa de uma amiga minha, mas estamos aqui juntos para fazer o trabalho do nosso Deus, amém? Que bom que você está conectado a este culto, amém? Deus seja louvado. Você é do Zoom, você é do YouTube, só no YouTube agora, né? Então, Deus seja louvado porque você está todos os dias aqui, junto conosco, para juntos nós adorarmos ao nosso maravilhoso Deus. E o reavivado de hoje é o Salmo 120 e 24. Não é isso, Clarim? Se eu não me engano? Isso. Salmo 124. E a palavra de Deus, eu vinha da terapia e vim no trem, tem uns evangélicos lá, entendeu? É distribuindo uns papelzinhos para as pessoas lá, distribuindo um conteúdo da palavra de Deus. E ela dizia assim: olhe, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a cada manhã. Porque tem pessoas que
as pessoas vão dar o papelzinho e ele não quer receber, não. Se for, às vezes, se é evangélico. Não, eu já sou evangélico, não quero mais receber, não. Por que não? Por que não? Se é o que está lhe dando é um conteúdo da palavra, né? Talvez não seja da mesma doutrina que você recebeu, mas é um conteúdo da palavra. E tem pessoas que dizem assim, não, eu não quero receber, não. Entendeu? E ela dizia assim, olha, ela dizia assim, olha, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Entendeu? E eu realmente, quando a gente abre a Bíblia, quando a gente abre a palavra do Senhor, realmente, ela se renova a cada manhã. E aqui no Salmo 124, diz assim, olha, 124. O que teria acontecido se o Senhor... Vamos orar primeiro? Vamos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ah, Deus querido, perdoa nossa imperfeição, meu Deus. Tem misericórdia de nós. Nos acorde, Senhor, com a Tua presença, com a Tua santidade. Que possamos ser nós pessoas renovadas, restauradas pelo poder do Santo Espírito, todo instante. Fique conosco, abre Tua palavra, Deus. Fala ao nosso coração, Pai, meu querido, em nome de Jesus. Amém. Aqui no Salmo 124, versículo 1, diz assim, olha, que teria acontecido se o Senhor não estivesse no nosso lado? Que Israel diga. Eu digo assim, meus queridos, para vocês nessa manhã, o que teria acontecido comigo, na noite daquele acidente, se o meu Deus não estivesse ao meu lado naquele carro. Então, eu digo assim, quando as pessoas me perguntam assim, Margarete, quem estava naquele carro com você naquele dia? Eu digo, olha, naquele carro, meus amigos. Todo dia, irmão, Deus me dá oportunidade de eu falar do que Deus fez na minha vida, do que aconteceu naquela noite da minha vida. Para as pessoas, eu conto para as pessoas. Todo dia Deus me dá oportunidade. E eu digo assim, olha, naquele carro, naquela noite, tinha 6 pessoas. Os 3 eram 3 divinos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E 3 humanos. Tinha eu, o irmão Antônio e a irmã Janaína. E eu digo, foi os divinos que nos tirou com vida. E quando eu abri esse capítulo, que teria acontecido se o Senhor não estivesse naquele carro comigo? Não era para, eu sempre digo, não era para me estar aqui. Naquela noite, aquele acidente, não era para minha morte. Porque se fosse, eu tinha morrido carbonizada. Vocês viram, quem me conhece, e aí se apontar, acompanhar o meu cortejo, eu carbonizada naquele caixão. Mas aquele dia não era para minha morte. Mas eu dou glórias a Deus. Por quê? Por quê? Porque Deus estava comigo dentro daquele carro, dentro daquela chama. Deus estava comigo, queridos. Se não fosse Deus, eu não estava aqui. É por isso que eu tenho motivo de sobra, para poder louvar o nome do Senhor, adorá-lo, servi-lo. Porque o que seria de mim? O que seria de mim naquela noite? Se o Senhor não estivesse comigo? E no versículo 2, só o último para meditar aqui, diz assim, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os homens nos atacaram, nesse mundo a gente passa muitos momentos difíceis, irmão, momentos terríveis, que a gente diz assim, olha, se não fosse o Senhor, eu não tinha vencido essa luta, não é verdade? Se não fosse o Senhor, eu não tinha saído desse rasgo, desse problema, dessa dificuldade. Se não fosse o Senhor, eu não estava aqui contando a história. Então, por isso que nós temos motivo de sobra para poder louvar o nosso Deus, dizer cada dia, todo dia, dizer assim, Senhor, muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada, porque em meio à adversidade dessa vida, eu sei, eu tenho certeza que o Senhor está comigo nessa luta. Eu não estou só. É por isso que eu venci. Estou quase vencendo já um dia. Já está aqui, quase chegando já ao final do dia. Eu só estou de pé, porque até aqui me ajudou o Senhor. Se não fosse o Senhor, eu não teria chegado aqui. Então, é assim que a palavra de Deus diz assim. Chegou o momento que Davi falou assim, olha, aonde estaria eu se o Senhor não estivesse comigo?
em suas lutas, nas guerras que ele enfrentou, nas perseguições que ele enfrentou, nas humilhações que ele enfrentou, aonde estaria eu, em meio àquela luta que eu enfrentei, se o meu Deus estivesse comigo? Eu e você, cada dia possa ser assim, Senhor, eu quero ser um vaso novo em tuas mãos. Já que o Senhor, nesse dia, me acordou com vida e com saúde, me faz, meu bendito Deus, um instrumento de paz, para abençoar outras vidas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Nosso Pai querido, nosso Deus. Senhor, muito obrigada, porque a palavra diz: onde estaria nós se nós não estivéssemos contigo, Senhor? Porque temos passado tantas lutas, nós, os teus filhos, vivemos num mundo, Deus, de guerra, de dificuldade, de tempestade, de provação, Senhor. E em todos os momentos, Senhor, não vou especificar o momento, porque em todos os momentos nós precisamos do Senhor e das suas vidas. E diremos nós, aonde estaria nós se o Senhor não estivesse conosco em todos os momentos que já passamos na sua vida? Nós só estamos aqui porque o nosso Deus, porque nos deu a força, a coragem, a determinação de vencermos todos os obstáculos da nossa vida. Estamos aqui de pé em tua presença nesse momento, meu Deus, nessa manhã. É por isso que estamos aqui. Muito obrigada, Senhor, conosco. Fica conosco, continua conosco. Abençoe cada pessoa que está ouvindo, está nesse culto, que ainda vai ouvir mais tarde esse culto, meu Deus, assistir. Tome em tuas mãos. Resolve os nossos problemas, que muitas vezes para nós é impossível. Mas para ti tudo é possível. Eu coloco em tuas mãos nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigada, minha irmã Margarete, por esse momento. Tamo junto. Amém. Amo. Fazer que nem o outro, assim, esse coraçãozinho, né? Deus lhe O meu é abençoe. assim, quando ouvir é assim, ó. Amém. Tá certo, minha Mas querida. um dia na eternidade, ele será perfeito, esse coraçãozinho. Vai ser Amém. perfeito. Amém. Louvado seja Amém? Deus. Muito bem, gente. Quero dar aqui meu abraço a todos que estão sempre conectados aqui conosco. Sempre eu tenho aqui os nomezinhos anotados de quem sempre está aqui conosco. Irmão Elvio, irmão Luiz Rogério, irmão Luiz Gustavo, irmão Paulo, meu pai na fé, querido, irmão João, a Virgínia, sempre está conectado. Todos os irmãos que estão sempre conectados aqui conosco, a Martinha, a Ilceia, a todos que estão aqui, que deixando aqui o seu joinha, os que vão chegando, sejam muito bem-vindos. E agora chegou o momento da lição da Escola Sabatina. O professor já está ali atento, esperando saber se você vai estudar a lição? Então vamos estudar a lição. Bom dia, professor! Bom dia, irmãos. Aqui estamos novamente nessa jornada, na semana, de estudar sobre o livro de Efésios. Uma carta muito importante do apóstolo Paulo, quando ele tem o maior interesse de levar todas aquelas pessoas aos pés de Cristo. E agora, essa mesma função está para nós, né? Essa mesma função está para nós quando devemos buscar a Cristo e viver conforme seus ensinos, né? Vamos buscar a Deus primeiro, viu? Santo Pai, poderoso Deus, Senhor nosso, como teus filhos aqui estamos, querendo dar graça pela noite, por esse levantar. E aqui estamos para iniciar este dia, aqui estamos para começar com o estudo de tua palavra. Esteja presente aqui agora, nos ajuda por Jesus. Amém. Hoje, quinta-feira, 7 de setembro, a gente fala sobre senhores que são escravos. Espera aí. São senhores ou são escravos? Será que escrever errado? Senhores que são escravos. A gente vai estudar isso aqui, tá certo? Para saber se está errado ou não. Porque a gente falou de escravos.
falando de senhores, agora dizendo que senhores são escravos. Vamos ver, né? O que é que diz lá na frente. Pois bem, no livro de Efésios 6:8, Paulo falou a respeito do servo livre, falou do que seja servo ou seja livre. Quer dizer, ou é escravo ou é patrão, né? Ou é escravo ou é dono. E diz que todos, na verdade, estão em pé de igualdade diante de Jesus. Jesus não quer saber se a pessoa é servo, se é senhor, todos estão ao pé da cruz, dependente dele, da graça dele. Está dando para entender um pouquinho, né? Porque é senhores que são escravos. Todos são dependentes. Se todos são dependentes, todos estão na mesma condição. Que condição? De pecadores. Todos estão na mesma condição. Aí diz aqui na pergunta que ele faz na quinta-feira, diz como reagiria a esse conselho, né? Imagine se você fosse um cristão, fosse um senhor de escravo naquela época, como você reagiria a esses conselhos de Paulo? Mas não é preciso ir lá para aquela época, não. Hoje em dia, muitas pessoas são senhor e tem muitas pessoas, ou algumas pessoas, sendo seus empregados, seus funcionários, e que essas pessoas podem fazer desses empregados, desses funcionários, e tratá-los como escravo. Não é necessário ir lá, né, para o século I para sentir essa resposta. Não. Hoje temos a mesma realidade. Aí diz, como você reagiria? A resposta é muito em particular mesmo. Muito em particular. Eu posso dizer uma coisa, você outra, pensar uma coisa, você outra. Porém, como cristão do século XXI e consciente desta missão e desse ensinamento, devemos, na verdade, viver o conselho bíblico e não tratar ninguém com desprezo. Então, muitos escravos eram tratados com desprezo naquela época. Muitos, se não todos, tratados com desprezo naquela época. Pois bem, foi ensinado que Jesus é o Senhor e que não trata ninguém com parcialidade. Ele é imparcial. Então, pelo fato de ter aquela pessoa que é, por exemplo, um morador de rua e que está na rua devido a um problema familiar, né? Como eu conheci um aqui, que a família expulsou ele de casa, ele ficou na rua mesmo, entendeu? Então, pode ser que aquela criatura, na condição que ele esteja, seja uma pessoa que ame os ensinos de Jesus. Enquanto aquela que o expulsou e o desprezou, sente-se na superioridade. Mas a Bíblia diz que Deus é Deus e que Deus é Salvador e que Deus julgará tanto a um como o outro.
e ele é imparcial. Pelo fato de a pessoa ter um certo dinheiro, uma certa posição, ele vai tratar aquela pessoa melhor. Não. Deus, ele é imparcial. Ele trata as pessoas como elas merecem, segundo o seu viver, segundo o seu proceder, mas ele não vai privilegiar a um e desprezar o outro. Não. Ele é justo. Muito bem. Depois que a pessoa se chega a Cristo, e a gente vê muito isso em Colossenses, em Tessalonicenses, quando a pessoa se chega a Cristo, então procure ter, viver, buscar, conservar o caráter de Cristo. Você não se chegou para o lado dele? Então procura ter ele como espelho. Procura viver os seus ensinos. Procura viver as suas verdades. Então, se você mudou de exército, então procure seguir o seu novo comandante. Que esse novo comandante, Jesus Cristo, nos leva à vida eterna, dando a nós aqui o perdão e a promessa da vida eterna. Se mudamos de exército, busquemos o caráter deste comandante. Pois bem, no juízo, né, todos são iguais, como já falei aqui. Todos são iguais perante Deus, perante a lei. Mas Paulo ensinou o procedimento, ou como deveria ser o procedimento do escravo ao seu senhor. A gente estudou isso ontem. Então ele disse: olha, você deve trabalhar para o seu senhor como se trabalhasse para Cristo. Porque, embora que seu patrão trate você ruim, com maldade, com segundas intenções, Deus está vendo tudo isso e vai julgar você e o seu patrão. Puxando lá para o ensino lá no tempo de Paulo, Deus vai julgar você, escravo, e vai julgar também com a mesma igualdade o seu senhor, o seu dono, o seu patrão. Pois bem, e de igual modo, assim como ele ensinou, orientou aos escravos, ele está orientando agora aos senhores. E se o senhor está sentando lado a lado no mesmo banco e se assistindo, ouvindo as instruções, eu quero dizer que esse senhor agora passa a ser escravo de Cristo, viu? Por isso que tem um título aqui, viu? Senhores que são escravos. Ele tem que baixar a cabeça e ver que ele não é somente o único que vai administrar, que vai domar, que vai mandar em tudo. Não. Se ele se chegar a Cristo, ele deve ser uma ovelha e ele não sabe para onde o pastor quer o conduzir. Por isso também que esse Senhor passa a ser escravo. Jesus, ele tem que dominar, administrar. Vírgula. Se você quiser. Se você aceitar ele. Se você permitir a administração dele. Se você não quiser, se eu não quiser, se qualquer pessoa não quiser, então ele respeita a vontade e a opinião e a decisão de cada um. Muito bem. Os escravos, naquela época, eles eram muito desprezados e ameaçados de tudo.
Aqui diz que eles eram ameaçados, que eles recebiam punições, que eles eram espancados, as escravas abusadas sexualmente, eles eram vendidos como objeto, um trabalho forçado. E olha que hoje muitas coisas já facilitou os trabalhos. Antigamente, não. Por exemplo, minha mãe, que foi escrevente de um cartório, e muitos trabalhos do cartório era à mão. Hoje nós temos o computador e lança agora o arquivo nas nuvens, que não apaga. Então facilitou. Antigamente era tudo no grosso mesmo. Era um trabalho forçado para os escravos. Existiam aquelas algemas, além de muitas vezes a pessoa estar preso entre quatro paredes, era dentro da prisão, algemado. Era uma humilhação terrível. Fome, é. Era para comer aquilo ali que o seu senhor dava para ele e na quantidade que quisesse. Então eles passavam fome também. Tinha marcas de ferro, como assim tinha os animais, ferro quente. E por fim, morte. A morte porque o seu senhor dizia, ele é minha propriedade, então eu posso até matar. Hoje é diferente, né? A gente sabe que é diferente. Pois bem, é por isso e tantas outras coisas, tanto naquele tempo como no tempo de hoje, que muitas pessoas serão julgadas, serão levadas ao julgamento. E não pense que pelo fato de Deus estar demorando na sua decisão, não pense que ele esqueceu, não, viu? Não pense que ele esqueceu. Essa longanimidade dele, essa paciência ao extremo dele, é querendo conscientizar a pessoa e que ela se chegue ao arrependimento. Mas se caso ela não chegar ao arrependimento, mais cedo ou mais tarde, o julgamento virá, então receberá uma decisão. E essa é eterna. Tanto para escravo como para os senhores. A gente pode trazer para hoje em dia, viu? Não é preciso só naquela época, não. Pois bem. Então, Paulo ensinava, viu? Ele ensinava e dizia que tanto os senhores como escravos, eles tinham, tanto senhores como escravos, eles tinham um único Senhor, Jesus Cristo. O único como Senhor. E quando Paulo está insinuando a isso, ensinando a isso, mostrando a Jesus como Senhor, e que ele era Senhor tanto de escravo como Senhor dos senhores naquela época, e mostrando que os dois deviam viver em comunhão uns com o outro, sentando no mesmo banco, recebendo as mesmas instruções. Quando os escravos ouviam tudo isso, aí eles ficaram animados com essas instruções. Ficaram animados. Mas não foi fácil mudar. E se mudou por completo, não sei, alguns pensamentos de alguns senhores. Eu quero dizer a você, irmão, que todas as pessoas que se chegam a Cristo são membros do mesmo corpo. São membros do mesmo corpo e integrante da mesma família. Não se pode menosprezar aquele irmãozinho que chegou na igreja. Você é mais pobrezinho. Você é aquele que senta no último banco, bem acanhado. Tenhamos cuidado, que pode ser que é através desse
que o Espírito de Deus se manifeste. Cuidado. Concluindo, irmão, eu vi uma experiência contada pelo irmão sábado passado. Ele disse que estava no ônibus, no coletivo. Aí uma pessoa, como passou pela borboleta, aí abriu a Bíblia. Aí disse, vamos cantar e louvar o nome de Deus. O pessoal olharam assim, todo. Ele começou cantando e disse, olha, nunca vi cantar tão ruim. Nunca vi cantar tão ruim daquele jeito. Esse agora eu vou ler aqui um pouco sobre a palavra de Deus. Aí abriu a Bíblia assim, aleatoriamente, abriu e começou falando, lendo algum versículo, lendo talvez ainda gaguejando, preste atenção na história, ainda gaguejando, e começou explicando uma coisa assim, olha, explicando uma coisa que era totalmente o contrário daquilo que estava escrito. Aquilo estava doendo no meus ouvidos, dizia ele naquela ocasião. Aí chegou o momento de ele, a sua parada, e ele pediu parar e desceu. Desceu, foi embora. Ele estava sentado na janela e no corredor estava uma pessoa junto dele. Quando ele desceu, aí o cara disse, essa palavra que o moço acabou de dizer aí, viu? Tocou no meu coração. Tocou no meu coração e era exatamente isso que eu queria ouvir. Quer dizer, o cara cantou ruim e falou errado. Aí ele disse, meu pai do céu, quem devia falar era eu e não aquele outro moço. E Deus usou exatamente uma pessoa menos instruída para levar a mensagem dele. Isso pode acontecer, viu, irmão? Deus pode utilizar-se de um escravo e deixar agora o Senhor, aquele prepotente. Tenhamos cuidado. Que hoje se a gente é Senhor, Deus pode utilizar aquele irmãozinho lá do fim da fila. Busquemos a Cristo com mansidão e humildade, porque o tratamento no juízo final serão iguais para todos. Que Deus abençoe. Nos faça instrumento em suas mãos para vivermos estas verdades. Vamos orar? Santo Deus, obrigado por tanta instrução. Obrigado por tanta advertência. Obrigado por essas conscientização. Fica com cada um de nós. Nos dá um dia de graça e de paz. Pelos méritos e em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço. Amém. Glória a Deus. Obrigada, meu professor, por essa lição aí. Deus abençoe, Deus continue te abençoando, servo de Deus. Amém. Queridos, eu estava dando uma olhada aqui nos pedidos de oração. E vendo aqui alguns pedidos de oração que já são vencido o período há alguns dias, certo? Mas eu gostaria que você continue deixando seu pedido de oração aí. Vão deixando seu pedido de oração aí, que já já nós iremos interceder por esses pedidos, certo? Como o pedido da Maria das Graças, que pede pela sua filha Kelly. Deus sabe que essa mãe está clamando por essa filha. O irmão João pede por uma jovem chamada Elaine. A irmã Selma Fernandes, ela fez um pedido tão fofo. Ela disse, irmãos, orem, porque eu quero casar com meu esposo. A gente, acho que pelo que eu entendi, eles vivem juntos, né? Como diz antigamente, né? Mas ela disse que quer casar com ele para que eles possam se rebatizar. A irmã Nadir pede encarecidamente por ela e por sua mãe, que ela disse que cuida da sua mãe e está precisando muito de oração também. O irmão Paulo fez um agradecimento, ele agradeceu a Deus porque ele disse que alguns dias atrás, aqui no grupo, aqui na família, ele fez o pedido pelo irmão Renato, que estava desempregado, e segunda-feira ele começou a trabalhar. Irmãos, é tão bom ouvir essas bênçãos, né, esse feedback. Então já já a gente vai ter um momento de oração.
Agora a gente vai ter um momento da nossa palestra. E hoje ela está aqui conosco, ao vivo e a cores, como diz, ao vivo e a cores, trazendo para nós a importância desse tema, dessa campanha Setembro Amarelo, como ela disse, o ano passado tomou proporção, né, mundial. E hoje, com esse tema, se precisar, peça ajuda. E ela está aqui conosco. Bom dia, Gabi. Bom dia, minha querida. Obrigada mais uma vez. Ah, Mais linda deixa do eu. que nunca. Obrigada. Mais Como é que linda tá do meu que áudio nunca. aí? Tá Tá ótimo. ok? Tá, Tá? tá bom. Tá, Certinho. o áudio tá bom. Tá tudo bem, viu? Belezinha. Posso compartilhar uma tela? Pode. Ah, peraí. Vai compartilhar sim. Primeiro eu quero Você vai me. agradecer, viu, por você ter aceitado mais uma vez esse convite, certo? E que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e te use agora mais uma vez, poderosamente. Amém. Obrigada, Clara. E eu que agradeço o convite, a confiança. Sempre é uma alegria estar aqui com vocês. E eu estou me vendo duas vezes, porque eu estou pelo computador e pelo celular. Deixa eu ver aqui. Eu vou. Vai dar certo, vai dar certo. Vê se dá certo. Você já pode compartilhar. Você pode, por gentileza, compartilhar a outra Gabriela? Tem duas Gabrielas aí. Ah, tem Você dois. autoriza a outra também. Eu não Sim, sei qual é do computador, qual é do celular, e você, por gentileza, sim. ativa as Agora duas. sim. Pronto. Maravilha. Vamos lá, minha gente. Compartilhar. Deu certo. Deu, né? Não, agora você tem que clicar. Ah, agora sim, agora sim. Deu certo. A tela. Eu sou um zero à esquerda com zoom. Vai dar certo. Aí vai dar certo. Só um momento. Clary falou sobre, mencionou o que eu havia falado na última vez que estive aqui, falando sobre esse tema, que foi ano passado, e a reprise foi feita. Falei sobre a importância de pedir ajuda. E hoje eu vou falar sobre em que momentos nós precisamos pedir ajuda. Como saber qual é o momento necessário de pedir ajuda? Então, vou trazer aqui algumas informações sobre alguns adoecimentos da mente, que tecnicamente nós chamamos transtornos. Amanhã estarei novamente aqui com vocês. E aí trarei de algum modo, uma relação com o aspecto espiritual. Mas hoje eu quero trazer algumas informações, especialmente sobre depressão e ansiedade. Quais são os sinais de alertas? Para quais aspectos eu preciso prestar atenção? E aí, trazendo alguns dados para vocês entenderem melhor o que é que acontece. Olha só, o panorama atual é que 12% da população mundial convive com algum transtorno mental. Destes, 31% se trata de transtornos de ansiedade e 29% de depressão. Então, temos aí 8 bilhões, é isso? Não lembro exatamente, de pessoas, mas essa é a porcentagem. 12% de pessoas vivem com alguma forma de adoecimento mental. E a divisão entre homens e mulheres é bem parecida. 52% das pessoas que convivem com um adoecimento mental são mulheres e 48% são homens. Só me avisa se está aparecendo aí, se a tela está avançando. Eu estou avançando aqui, eu não tenho certeza se está avançando aí para vocês também. Tá avançando não, tá só até Tá ainda como avançando. lidar. Certo. Está na página inicial ainda, né? Deixa eu tentar fechar aqui. Isso. Vou fazer nova tentativa. Será que é porque a tela está cheia? Tem alguma coisa a ver? Clarice, será? Ou não? Não sei. Agora Foi. apareceu, depressão. Agora tá passando.
vai dar certo. Espero que dê. Então, começando com a depressão, que tecnicamente recebe o nome de transtorno depressivo. Quando acontece um diagnóstico, é chamada de transtorno depressivo. Do que se trata a depressão? Ela é muito confundida com a tristeza, mas a tristeza é um sentimento comum da nossa vida. Todos nós nos sentimos tristes, todos nós convivemos com a tristeza, seja um momento de luto, seja um problema que a família passa, seja diante de uma dificuldade financeira, seja diante de uma frustração, enfim. É um sentimento comum a todas as pessoas. Mas a depressão, ela envolve uma série de outras coisas para além da tristeza. E quais são essas outras coisas que têm a ver com a depressão? Gente, não está passando aqui para vocês, então eu vou deixar a tela minimizada e vou avançando assim, tá bom? Vou tentar fazer assim. Então, os sinais e sintomas da depressão se tratam de algumas alterações comportamentais, de sentimentos, alterações físicas na vida de quem convive com isso. Então, esses são os sinais e alertas. E por que eu coloquei sinais e sintomas? Porque sinais é o que a gente consegue ver, que a gente consegue perceber, outra pessoa já nota. E aí você percebe que é o sinal de uma doença. Um sintoma, quem convive é que precisa dizer que está passando por aquilo. Então, são vários sinais e sintomas. Como, por exemplo, apatia, que normalmente as pessoas procuram um psicólogo, um psiquiatra e dizem assim, eu não sinto vontade de fazer nada. É uma falta de vontade de fazer as coisas. Também tem falta de prazer, e aí pode ser prazer em relação à sua comida preferida, a pessoa já não se anima mais, vamos ali comer uma pizza, vamos comer uma lasanha, vamos comer um bolo gostoso, e essa pessoa não sente, seja até o prazer sexual. Uma pessoa, no contexto do seu casamento, não consegue obter mais prazer nesse âmbito. Para além dessas coisas, tem também irritabilidade. Sim, a pessoa que tem depressão, ela convive com uma irritabilidade. Além disso, uma fadiga constante, uma sensação de cansaço, mesmo que a pessoa não faça nada. E aí pode ser confundida com preguiça, mas a pessoa não sente forças. Ela pode dormir o quanto for, ela vai acordar como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas. A alteração no sono e no apetite, ou essa pessoa dorme muito, ou essa pessoa não consegue dormir, é uma insônia muito grande. Negatividade e pessimismo também fazem parte do contexto de vida dessa pessoa. Vem à mente também, em um estado depressivo, arrependimentos, mágoas, culpas em excesso, uma sensação de falta de sentido para a vida. E aí, quando começa a aparecer essa falta de sentido para a vida, essa pessoa começa, eu não vejo possibilidade de melhoras, e se eu não tiver mais aqui? Será que eu faço diferença? Quando a pessoa começa a falar sobre essas coisas, pode ser um indicativo de pensamentos de morte também, que não significa necessariamente que a pessoa vai tentar suicídio, mas são sinais de alerta também. Diminuição da memória e da atenção. Olha só como afeta profundamente o funcionamento cerebral dessa pessoa. Essa pessoa já tem um funcionamento mais lentificado. Então, ela vai registrar muito menos informações, ela vai ter dificuldade de sustentar sua atenção em alguma atividade, seja pela falta de satisfação, seja pela apatia, porque nada lhe parece interessante, seja porque é tudo muito cansativo para essa pessoa. Também existem os sentimentos de vergonha, de insuficiência, de incapacidade. E aí, junto com aquela coisa dos arrependimentos, da mágoa, da culpa em excesso, vem muito o passado. Daí se tira aquela ideia, né, de que depressão é o excesso de passado. Não só isso. Se fala isso porque alguém em um estado depressivo tende a conviver muito, a lembrar muito de episódios mais tensos, mais tristes, mais catastróficos na sua vida. Então,
ela tem esse senso de que ela carrega a culpa do mundo nas costas. Não só suas culpas, mas a culpa por tudo de todas as pessoas ao seu redor. Há também, em um estado mais grave, lentificação da fala e dos movimentos. Por causa disso, existem pessoas em estado depressivo que ficam acamadas, por exemplo. É um estado mais avançado, entre outras situações. E aí, como evitar isso? É percebendo esses sinais antes. Como eu falei, existem vários transtornos depressivos. Existe o transtorno depressivo maior, que é um mais geral. Existe, por exemplo, a distimia, que é uma pessoa que acessa uma crise depressiva de tempos em tempos, passa algumas semanas, meses numa crise depressiva, depois volta. Distimia. É algo mais intercalado. Então, aos primeiros sinais, seja quem vai dar o diagnóstico é o médico, quem vai dar a indicação do diagnóstico é o psicólogo, mas quem está ao redor e a pessoa que convive com isso, ao prestar atenção, precisa buscar ajuda médica. E sim, eu sei que é muito difícil para quem convive com isso falar sobre isso. Por isso que a gente não pode se furtar também a falar sobre esses temas, mesmo que seja difícil. Lá vai eu minimizar novamente para voltar para o próximo. E aí, se tratando de ansiedade. A ansiedade é algo muito típico do nosso tempo, que pode ser confundido, por exemplo, com a ideia, enquanto a depressão se diz que é excesso de passado, a ansiedade se diz que é excesso de futuro, mas como eu falei também, não só isso. Ela se relaciona muito com o medo. O medo é uma resposta emocional, mas também que atua muito no nosso corpo, a uma ameaça real. Quando, sei lá, você tem medo de cachorro, você ouve um barulho de uma moto e olha para trás, é dois caras numa moto vindo. Você tem medo, é uma ameaça real. Mas a ansiedade tem algo de medo diante de ameaças que são futuras, que não estão concretizadas. Então, é uma antecipação constante desse estado de alerta, dessa ameaça que é futura. E quais são os sinais e sintomas da ansiedade? Assim como a depressão, existem diversos transtornos de ansiedade também. Fobias, por exemplo. Medo de algo é um transtorno de ansiedade. Então, existem diversos também. Então, ansiedade e preocupação excessiva, que prejudica a vida diária dessa pessoa, é um sintoma, é algo que precisa ser dado atenção. A gente tem ansiedade naturalmente no nosso funcionamento cerebral. Naturalmente, nós ficamos ansiosos por algo que está prestes a acontecer. Mas, quando ela se torna excessiva e quando ela prejudica o dia a dia dessa pessoa, é um ponto de atenção. Inquietação ou sensação de nervos à flor da pele. Então, a pessoa ela não consegue ficar parada por muito tempo, ela precisa falar, ela precisa se mexer, ela precisa resolver o máximo de coisas possível que tiver ao alcance dela, precisa dar conta de tudo sempre. E isso traz o terceiro ponto, fadiga. Mas é uma fadiga da mente. Essa pessoa a mente dessa pessoa não para de trabalhar. E aí eu não sei você, mas eu, pelo menos, sinto que fadiga mental é bem pior do que fadiga física. Porque cansaço físico, a gente dorme uma boa noite de sono, a gente se recupera. Mas fadiga mental é algo que não é sempre uma noite de sono que vai resolver. Dificuldade de concentração ou brancos. Essa pessoa, ela muda de atividade muito rapidamente, ela tem apagões, esses brancos. Isso se revela, por exemplo, em alguém que sofre com ansiedade e vai fazer uma prova, por exemplo. Fica muito nervoso e aí dá um branco na hora da prova, por mais que essa pessoa tenha estudado. Irritabilidade também faz parte. Tensão muscular, mesmo que a pessoa não se perceba, vai criando a tensão. E algumas pessoas, elas ficam tensas, prendem a mandíbula, e aí dá problema na articulação da mandíbula, de tão tensa, de tão presa que a mandíbula dessa pessoa fica a todo
tempo, e aí é caso de ir para um ortodontista tratar disso. Olha só como também são questões que afetam outros aspectos da vida. E perturbação no sono. Pode ser uma dificuldade, na verdade, é muito mais uma dificuldade de ter um sono, de aprofundar o sono, de conseguir dormir, de conseguir iniciar o sono. Então, ou é um sono picotado, ou é um sono que vai começar lá pela madrugada, a pessoa já exausta, tentando ficar acordada. Então, são esses sinais também de atenção em relação à ansiedade. Mas eu trago aqui para vocês algo que está relacionado com a ansiedade, que é o ataque de pânico, que é a crise de ansiedade, né? Tecnicamente é chamada ataque de pânico. Essa crise de ansiedade tem alguns sintomas. E, às vezes, alguém pode ter uma crise de ansiedade na vida e nunca mais ter. E não ser questão de transtorno de ansiedade. São coisas que são semelhantes, mas uma necessariamente não depende da outra. Então, pode estar relacionado a qualquer transtorno de ansiedade ou pode não estar relacionado a transtorno de ansiedade. Temos sintomas como taquicardia, suor frio, tremor, dificuldade na respiração, náuseas, diarreia, formigamento. Em casos extremos, medo de morrer, de enlouquecer, de perder o controle. Então, pode haver alguém que é envolvido em atividades da igreja, canta, por exemplo, prega, mas meia hora antes de sair para o culto, está sentado no tronco, que dá uma dor de barriga terrível. É uma vazão para essa ansiedade, né? É algo de crise de ansiedade que está acontecendo. Mas, às vezes, um ataque de pânico ele pode aparecer repentinamente, a pessoa pensando que vai perder o controle, que vai acontecer uma catástrofe e algo terrível vai acometer ela. Também pode existir um ataque de pânico dessa forma. Então, são pontos, mais um ponto para a gente ter entendimento e observar e prestar atenção. Mas, afinal de contas, quais são as causas? Eu falei aqui de depressão, falei de ansiedade, falei do ataque de pânico, que é a crise de ansiedade. E, afinal de contas, como prevenir isso? De onde vêm essas coisas? Eu trago aqui 4 pontos. Genética, então, alguém que teve um parente ou parentes com depressão, com ansiedade, tem mais tendência a desenvolver um desses transtornos. Acrescento, pode ter maior tendência a desenvolver esses transtornos. Significa que vai desenvolver? Não significa. O ponto aqui é que aumenta a possibilidade de ter uma tendência a desenvolver esses transtornos. Outras doenças, como, por exemplo, o caso da fibromialgia. Principalmente mulheres são acometidas dessa doença. Quando elas são tratadas para a fibromialgia, já faz parte do tratamento, do acompanhamento, observação do estado clínico dessa pessoa em relação à depressão. Pode acontecer de uma fibromialgia desencadear a depressão, e os médicos que acompanham isso já sabem, inclui no tratamento dessa pessoa, pode ser uma medicação para prevenir, ou atenção aos sintomas, enfim, mas já é um sinal de alerta. Fatores ambientais, então, contexto familiar. Às vezes, a pessoa não tem fator genético, não tem outra doença, mas tem um contexto familiar terrível, de violência, falta de acolhimento, falta de parceria, falta de apoio, é gritaria, é briga, é falta de harmonia, e isso vai minando o senso de valor próprio dessa pessoa. Isso vai minando a alegria dessa pessoa, dia a dia. E aí, é a convivência familiar desencadeia uma depressão, desencadeia uma ansiedade. Da mesma forma, pode ser um trabalho, um ambiente onde não há segurança, um ambiente abusivo, pode desencadear isso também em alguém. E também temos fatores particulares, como temperamento.
o jeito da pessoa ser. Existem pessoas que são mais pessimistas, existem pessoas que são mais ansiosas, que naturalmente têm aquela necessidade de dar conta de tudo, de controlar tudo. E isso, da mesma forma, uma forma que um fator genético pode aumentar as chances de uma pessoa ter desencadeado esses transtornos. Mas, afinal de contas, como lidar com tudo isso? Primeiro, observar e identificar padrões na rotina. Eu trago aqui orientações preventivas, principalmente, de prevenção, porque qualquer um de nós pode ser acometido, Deus queira que não, mas é um modo de adoecimento. Não há vacina, não estamos imunes a isso. Então, como principalmente prevenir isso? Observar e identificar padrões na rotina. Então, qual é o padrão da sua rotina? Você vive acelerado? Você, quando é exposto a um determinado ambiente ou a uma determinada pessoa, fica mais para baixo, fica mais melancólico, fica mais triste, fica mais ansioso? Existe disso, que pode afetar. Principalmente para quem é ansioso, para quem convive com ansiedade de forma mais intensa. Organizar tarefas e definir prioridades. A pessoa, ninguém dá conta de tudo, então definir o que é prioridade. E aí, minha gente, tempo de uso de celular é algo que precisa ser revisto para todos nós, porque isso traz ansiedade. A gente é exposto a muitos estímulos, isso não é legal. Como é que está o hábito de sono? O sono precisa ser uma prioridade. Sono afeta a nossa saúde em todos os aspectos. Não existe isso. Ah, sou uma pessoa noturna, sou uma pessoa... Eu só durmo 4 horas. Não. Precisamos de ciclos, de pelo menos 4, 5 ciclos completos de sono. E cada ciclo completo de sono dura 1h30. Então, você vai para começa no sono mais leve, vai para o sono profundo, volta, vai para o sono profundo, volta, e precisa acontecer isso 5 vezes, então conta aí. Então, sono precisa ser uma prioridade. Reduzir a exposição ao que deprime, ao que deixa ansioso, então você observa esses padrões e reduz essa exposição. Estabelecer bons hábitos de sono, como eu já falei, manter esse movimento, atividade física, nosso corpo é uma grande ferramenta e a gente precisa preservá-lo. Nós compreendemos que ele é templo de Deus, ele é uma dádiva e precisamos cuidar disso. Então, se mantém em movimento do jeito que você gosta, do jeito que funciona para você. Hoje, com acesso à internet, a gente tem exercício de 10 minutos aí para fazer, na frente do celular, na frente da TV, sem precisar comprar nada. Isso já é um tipo de exercício, isso já funciona. Cultivar relações encorajadoras, onde há cuidado. Então, atenção ao tipo de amizade, ao tipo de relações, aos tipos de conversa, com quem você conversa, para quem você conta suas particularidades, a quem você pede ajuda. Atenção a isso. E priorize cultivar relações com pessoas que são encorajadoras, que querem ver o seu bem, e não pessoas que só derrubam. Avaliar influências, portanto, faz parte disso. Adotar um hobby, uma atividade de cuidado. Enquanto eu falei que a organização de tarefas está muito mais para os ansiosos, eu digo que adotar um hobby, uma atividade de cuidado é algo primordial para quem é mais melancólico, para quem convive com o estado depressivo, quem percebe esses sinais de alerta. É importante você externar um pouco do seu potencial de cuidado também. Isso faz diferença. E, fundamentalmente, quando notar algum desses sintomas, buscar acompanhamento profissional e, como eu já falei aqui nos vídeos que Clary reprisou, rede de apoio. Falar sobre isso. Você pode esquecer tudo que eu disse, mas tenha em mente, no tom desses sinais, no tom desses sintomas, em você mesmo, converse com alguém sobre isso. Considere buscar ajuda profissional. Peça ajuda para buscar ajuda profissional. Às vezes a gente não consegue ir sozinho por diversos fatores. Às vezes é porque a gente não conhece alguém que possa, um profissional de confiança, seja porque às vezes não tem dinheiro para marcar uma consulta, enfim. Então, pedir ajuda a alguém é fundamental. Então, falar sobre isso.
nomear as coisas. Quando a gente fala, quando a gente conversa sobre o que a gente sente, a gente começa a dar os primeiros passos para romper as barreiras que nos restringem a essa situação. E, minha gente, existe um fator aí, como eu falei lá no começo, espiritual também. E a vida do crente inclui, mesmo duramente, inclui um sofrimento, né? Mas não no aspecto adoecedor. Mas e quando um crente convive com um adoecimento dessa ordem, um adoecimento emocional? O que fazer? É o que eu vou trazer amanhã. Então, converse sobre esse tema. Se você se identificar com o que foi dito aqui, peça ajuda. Fale com alguém de confiança e dê os primeiros passos para romper essa barreira. Até mais. Amém, Gabi. Olha, você já fez o spoiler de amanhã, né? Já deixou, fazer aquele outro, já deixou a deixa. Já deixou a deixa. Que eu já estava assim, quando você falou assim, mas como lidar? Aí eu já estava naquela expectativa, porque eu me coloco dentro de tudo, algumas coisas que você falou aí, eu convivo com pessoas muito próximas que têm esses sintomas. E aí, quando você falou assim, como lidar? Eu digo, agora, arregalei os olhos. Aí você fez, é o que eu vou falar amanhã. Gostei, viu? Gostei. Gabi, muito obrigada, viu? Que Deus continue me abençoando. Eu queria que vocês, Obrigada. esse momento dessas orientações aí, orando. Ore conosco. Certinho, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada porque, apesar dos sofrimentos que enfrentamos, sabemos que temos um Deus que compartilha desses momentos conosco, que, se necessário, nos carrega nos braços para nos sustentar em meio às adversidades. Pedimos, Senhor, que Tu coloque instrumentos, coloque vasos Teus na vida de todos aqueles que se encontram em sofrimento e precisam de ajuda, Senhor. Pessoas dispostas a escutar, pessoas dispostas a ajudar e a mudar a realidade de tanta gente que convive com adoecimentos emocionais, adoecimentos da alma, Senhor. Então, também com isso pedimos, nos faz instrumento nisso. E esteja conosco em todos os momentos, Senhor. Alcança todas as pessoas que foram citadas aqui nos pedidos de oração, alcança todos aqueles que, mesmo em silêncio, clamam a Ti por intervenção, por ajuda, e os transforma, Senhor. Transforma a nossa realidade. Em Ti confiamos para isso. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Que bênção, né? Que bênção essa mensagem dessa psicóloga, Gabriela. Gente, qualquer coisa, se vocês precisam. Ela nem me falou, viu? Mas eu já estou dizendo aqui, quem precisar do contato dela, ela atende. Acredito que ela atende também à distância. Amanhã a gente pergunta, né, gente? Pergunta se ela atende à distância. Ah, mas ela atende à distância. Desculpa, gente, ela atende à distância, sim. Então, quem quiser o contato, viu? Ela é uma bênção. Então, vamos agora dar continuidade com o nosso momento da oração intercessória para encerrar essa manhã de bênção que o Senhor nos concedeu, tá bom? Então, vamos orar. E para isso, eu convido aqui nossa irmã Socorro, que vai nos conduzir nesse momento de oração. Se por acaso seu pedido não foi lido, olhe, se por acaso em algum momento aí você pode ter certeza que nós estamos anotando o seu pedido de oração e vamos estar intercedendo. E se seu pedido está no seu coração, tenha certeza que o Senhor é aquele que sonda os nossos corações, que conhece os nossos pensamentos. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Vamos orar? Uma Socorro, por favor, minha amada, ore conosco nesse momento. Só um momento. Só um momento, irmãos. Reis, reis, Deixa eu colocar aqui. Deus, Criador do céu.
Oremos. Grande Deus, eterno Pai, mais uma manhã na tua presença, para te render graças, Senhor, por mais uma noite que tu nos concedeu, pelo respirar, pelo teu cuidado e pela tua proteção. Mais um momento, Senhor, de oração, de intercessão. É um momento de estarmos na tua presença, que nós temos um Deus na nossa vida em quem podemos confiar. E o que seria de nós, Senhor, se o Senhor não estivesse conosco, como foi o Reavivados de hoje, diante de tantas provas, diante das dificuldades, das lutas, mas o Senhor continua conosco. E nessa manhã nós queremos, Senhor, interceder por todos os pedidos que foram feitos. Às vezes é até injusto nós citarmos os nomes de algumas pessoas, porque eu creio que são muitos pedidos de oração. Então, nós oramos aqui de uma maneira geral, por todos esses pedidos que foram feitos. Pedidos diferentes, muitos na questão da ansiedade, da depressão, como foi falado agora na mensagem, Senhor. Tu abençoe cada uma dessas pessoas, dessas famílias. Que tu ajude cada um, Senhor. Tu sabe a dificuldade que cada um enfrenta. Eu, particularmente, não conheço quase ninguém, mas tu conheces todas as pessoas, todos os teus filhos que estão nessa manhã te buscando em espírito e em verdade, confiando no teu poder e na tua graça. Então, que tu abençoe cada uma dessas pessoas, Senhor. Ajuda famílias, filhos afastados, pessoas depressivas, pessoas desempregadas. Então, que tu abençoe e ajude. Fortaleça, dê ânimo, que tenhamos a certeza da tua presença cada dia nas nossas vidas, do nosso lado, sendo conosco em todas essas lutas que nós atravessamos a cada dia. Mas como é bom sabermos, Senhor, que um dia, como diz na tua palavra, que tu vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, não vai haver mais pranto, nem choro. Todas essas coisas vão passar e eis que tudo vai se fazer novo. Isso é uma promessa, Senhor, e nós precisamos crer nessa promessa. Sabemos que um dia, Senhor, o Senhor vai estar voltando nas nuvens dos céus, o céu vai se abrir. E nós vamos ver o Senhor voltando para vir buscar o seu povo e nos livrar de todas essas coisas que acontecem aqui nesse mundo, doenças, né, problemas diversos. Então, que tu abençoe cada um nessa manhã, nos dê essa certeza e essa confiança e essa esperança da tua volta aqui a essa terra para banir todos os nossos problemas e dificuldades que atravessamos. Então, continue conosco durante esse dia, que seja um dia abençoado na tua presença, que tudo que a gente venha fazer seja para honrar e glorificar o teu nome. Perdoa os nossos pecados, abençoa teu povo, abençoa a irmã Clarice, sua família na Itália, sua filha que está em outro país, seja com ela também. E abençoe cada um de nós. Nós precisamos de ti, dependemos de ti, Senhor. Então, continue conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Obrigada, minha irmã Socorro, por nos conduzir nesse momento de oração. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado por sua presença aqui conosco. Tenho certeza que sua vida foi ricamente abençoada. Não saia sem deixar o seu joinha, compartilhe com outras pessoas e deixe aí seu comentário, deixe seu pedido de oração que nós vamos estar orando, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz e em nome de Jesus, amanhã tem mais. Se Deus assim permitir, dando continuidade a esse tema tão lindo. Como lidar com esses problemas, né? Esses transtornos, como lidar. Então, não perca
Amanhã estaremos juntos mais uma vez. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Rei dos reis, Deus Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu, canta ao grande Rei, Deus Criador.